Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, igreja. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, a partir do verso 1, para a nossa palavra de sabedoria, no qual você pode ministrar ao Senhor seus dízimos e as suas ofertas. Provérbios capítulo 30, verso 1, e aqui eu quero desmistificar um versículo impregnado no subconsciente da cultura evangélica, a fim de tentar alargar seus entendimentos. Vamos ler. Palavras de Agur, ou seja, esse Provérbios não é de Salomão. Filho de Jaque, o Massaíta, que proferiu este homem a Itiel e Aucal. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, mas não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mantenha-me do pão de minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome do Senhor em vão. Até aqui. A parte final, os versos finais que eu li, é cultura evangélica. Não quero nem muito nem pouco, nem a pobreza nem a riqueza. No raciocínio básico, é o maior exercício de egoísmo do coração humano. Por quê? Porque essa fala é de alguém que está pensando em si mesmo. Não quero nem muito nem pouco, quero o meu pão. Isso não é fala de alguém que entendeu que ele é a parte móvel de Deus. Ele é Deus visível. Ele é a agência missionária de Deus. Ele é a placa assim, ó, Deus mora aqui. Então, se Deus mora em algum lugar, há provisão. Então, eu não quero nem muito para não me desviar. Não quero um pouco para não blasfemar. É a desculpa de alguém que não entendeu absolutamente seu propósito. E graças a Deus que ele começa assim mesmo. Graças a Deus que o autor desse Provérbios sabe quem é. Aí nós podemos contradizer e afirmar hoje no século XXI que pode ser totalmente oposto ao desejo do coração desse homem. Por quê? Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem sempre toda a palavra de Deus é para que você pratique, mas para que você rejeite o oposto daquilo que está escrito. E essa parte é uma delas, porque ele começa dizendo assim, ó, eu sou o mais bruto de todos os homens e eu não tenho conhecimento. Legal. Porque o Novo Testamento vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Conhece esse verso? Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito. Ou seja, o nível é outro. Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, o que a lei diz? Não adulterarás. Porém, eu te digo, se tu olhares para uma mulher com desejo impróprio, tu já adulterou. Ou seja, a lei ainda é um aio, um pedagogo, professor do nosso Mobral. O guia da nossa infantilidade. Mas qual é o alvo? Maturidade. Qual é o alvo? Plenitude. Qual é o alvo? Sabedoria. Então, esse cara bruto já não é você, na nova aliança. Poderia ser ele na lei. Eu sou o mais bruto de todos os homens e não tenho conhecimento. Não aprendi sabedoria. Graças a Deus que ele disse isso.
nem tenho conhecimento do que é santo. Aleluia. Nós temos. Nem Bíblia, como cânon fechado, com 66 livros, ele tinha. Eu tenho. Ou seja, eu posso ser melhor que esse homem, que diz que é bruto, que não tem conhecimento de absolutamente nada e nem daquilo que é santo. Eu tenho. E tenho tanto que esse Deus fez morada em mim por meio do seu Espírito. Está comigo 25 horas do dia. Me deu a sua palavra, me deu a sua igreja, me deu todas as disciplinas espirituais para que eu me transforme e me aproxime. Ou seja, se o não ter ou ter me afasta da centralidade da cruz, eu volto a ser o ser embrutecido que não foi alcançado pela graça de Deus. Eu volto a ser esse homem que é guiado por o quê? Um aio. Como disse o salmista, o castigo é para a costa do tolo, assim como é para a costa do animal. Ou seja, não fomos criados para disciplina, fomos criados para comunhão. Não fomos criados para repreensão. Ela existe por causa da nossa desobediência. Mas o que Deus quer? Eleva o nível. O que Deus quer? Se aproxima. O que Deus quer? Somos um. É o que hoje mesmo, né? Hoje eu estava fazendo um treinamento à tarde, aí tinha um policial todo tatuado, aí no pescoço dele, tudo posso, 3 pontos. Aí eu falei, tadinho. Alguém não fez a exposição de Filipenses 4 totalmente para ele. Então, para a maioria dos evangélicos, o tudo posso, de Filipenses 4, 9 e 10, é força para transformar algo. E o autor desse versículo morreu decapitado. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo tudo posso, tudo transformo, tudo posso, tudo conquisto, ele mesmo evitaria ser morto. Ou seja, ele nada pode. Ou seja, você tem que voltar para o texto e fazer uma hermenêutica de respeito. E o que é uma hermenêutica de respeito, pastor Anderson? Versículo, texto, contexto, pós-texto, pré-texto, o livro todo, o autor, o motivo, o destinatário, o contexto histórico e a aplicação para você no século XXI. No contexto de Filipenses 4, ele diz, eu sei ter muito e sei passar fome. Sei passar necessidade e sei viver em fartura. Aí sim ele diz, tudo posso. O tudo poder não é tudo conquistar e transformar. O tudo poder é tudo aguentar. É aquela diferença de dar glória em tudo, é diferente de dar glória por tudo. A Bíblia manda dar glória em tudo, e não por tudo. Nossa, o pneu furou, glória a Deus. Nossa, meu cheque voltou, aleluia. Não, não é isso. Ele está dizendo, independente da circunstância, glorifique. Porque seu sofrimento é por enquanto. Então, se você entender o seu propósito, você entender que o seu Deus é missionário, entender que o seu Deus tem uma agência missionária que se chama igreja, você vai fazer a oração desse homem bruto aqui? Não quero muito, senão me desvio. E não quero pouquinho também, senão eu blasfemo. Eu quero o pão de cada dia. Deus me livre. Sabe qual é a oração do seu pastor? Eu quero tudo que não for pecado. Eu quero o meu estoque zerado. Eu quero chegar na eternidade e o anjo dizer, servo bom e fiel, rapou tudo, hein? Porque assim, eu ouvi um pastor certa vez dizendo assim, o enxugar dos olhos toda a lágrima também pode ser o crente chegar lá e dizer, olha, tinha uma agenda para ti lá embaixo. Propósitos apostólicos grandiosos, de profundo impacto social. Porém, você entendeu que o evangelho é só para salvar a sua alma. Aí eu queria mostrar aqui seu estoque. Você é o 1.100.124, lá de Taguatinga, né? Aqui é seu cofre pessoal, abre aí. Vê o que tinha ao seu dispor para você viver na terra. Agora aqui no céu não serve mais para nada. Porque vai chegar a hora, querido, que não existirá a igreja do jeito que ela é hoje,
A palavra de Deus existe em seu autor, mas não vai existir mais na sua aplicação doutrinária. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Está na Bíblia, sim ou não? Mas um dia você vai estar na eternidade. Como isso se aplica você estando no destino que a Bíblia te prometeu? Eu sou pastor. Quem eu ousarei pastorear? Porque vocês estarão diante do sumo pastor. Vamos evangelizar quem? Lá no céu. Que ação missionária temos que fazer? Que aborto temos que evitar no céu? Você está aqui? Você está aqui? Então é tudo agora. É tudo aqui. É tudo para amanhã, 7 da manhã. Então por que dizer, não quero muito nem pouco? Porque o próprio apóstolo diz, eu sei passar fome, e sei adorar passando fome, e eu sei ter 1 milhão, e eu sei rejeitar mamon. Tem crente que sofre da síndrome, sabe, às vezes, da pequenez, rejeitando a teologia da prosperidade, abraça a teologia franciscana. Não quer, você tem uma missão para cumprir. Porque tudo o que a agência missionária de Deus tem a fazer, alguém dizimou, alguém ofertou, ou seja, alguém trabalhou, alguém foi criativo, alguém suou, alguém saiu de casa às 5 da manhã, alguém chegou em casa às vezes meia-noite. Ficou bonita essa cor, não ficou? Alguém dizimou. Por favor. Eu não quero muito nem pouco, só quero a migalha de cada dia. Por quê? Aí eu linko a fala da nossa irmã. Somos pró-vida. No conceito que somos contra o aborto. E depois da vida nascida, cadê a igreja? Se a igreja não está evitando o aborto, onde ela está se a vida nascer? Não temos ferramentas, não temos entendimento, não temos visão, não temos recurso, não temos absolutamente nada. Porque a gente é um povo que só quer ir para o céu, imitando esse homem embrutecido. Eu quero pouquinho, só quero ser salvo. Tem dias quando eu estou invocado, eu oro a Deus. Eu quero tudo. É meu? É minha herança? Não é pecado? Eu não vou estar desafiando o Senhor? Eu quero. E sabe de uma coisa? As minhas coincidências são mais frequentes quando eu oro. Você vai dizer, pastor, coincidência. Mas essas coincidências só são frequentes quando eu oro. Quando eu digo assim, se Deus quiser. Aí a vida vai, deixa a vida me levar, vida leva eu, e nada. Fora da rotina. Agora, quando o joelho dobra, quando eu saio da posição de mimimi, quando eu entendo quem eu sou, quando eu busco honrar a minha identidade, eu sou filho de Deus. Quando eu entendo que aquilo que eu vou ordenar nada tem a ver com Deus, né? Às vezes a gente pega crentes com oração violenta, aí alguns assim vai dizer, nossa, não acha que está pedindo demais? Está mandando em Deus? Não, querido, nada tem a ver. Tem a teologia da prosperidade, essa a gente rejeita. Mas, por exemplo, Lucas 10:19. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Ou seja, tem coisa que eu não preciso ficar importunando Deus, que Ele já me ordenou fazer. É aquele exemplo que eu sempre dou, um policial está na padaria. Aí foi um rapaz assaltar a padaria. Ele tem que ligar para o superior? Ele tem que ligar para o quartel? Porque assim, o agente de segurança pública é lei. Ele deve. E o civil pode. Se ele tiver as ferramentas para evitar essa violência. Major, estou aqui na padaria, tem um rapaz assaltando aqui. É da tua vontade que eu puxe minha arma e pare essa violência? Aí o major, seja feito segundo a minha vontade. Tá bom. Deixa eu encerrar essa palavra de sabedoria. Marcos 16, Mateus 28, 2 textos do ID, 2 textos da grande comissão. Já falei isso aqui para vocês.
O mesmo versículo diz: expulsarão demônios, curarão enfermos. Aqui eu estou na mesma fila que você. Tem coisas que temos mais coragem e tem coisas que temos mais medo. Todos aqui que já expulsaram demônio não perguntou para Deus o que ele acha. Só expulsou. Violentamente. E o enfermo, pastor Anderson, a gente está enterrando, porque temos medo. Mas o mesmo versículo que diz, expulsarão demônios, é o mesmo verso que diz, curarão enfermos. Quando a gente vai curar enfermo, a gente espiritualiza. Ó Deus, tu sabe, quem pecou, ele ou o Pai. Tu deu, tu tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não, a gente espiritualiza. Por quê? A gente está com medo de não funcionar. Sim ou não? Mas o demônio, você perguntou a Deus quem pecou primeiro? Você pulou em cima. Nossa igreja começou nas praças. Eu lembro de 2 experiências que eu tive no CONIC. Eu trabalhava numa loja de tatuagem nos 2 primeiros anos da minha conversão. Acabava o expediente, eu fazia culto no meio do CONIC, do lado de um boteco. Coisa mais adrenalina, mais espiritual que eu já vivi na vida. 2 vezes. Uma vez o cara foi para o culto fumar e me desafiar, dizendo que demônio não existia e era coisa de pastor pilantra. Quando acabou o culto, eu fui abraçar ele. Ele achou que eu ia brigar, né? E foi na posição de luta. Eu fui abraçar ele. Só abracei. Não orei. Só abracei. Quando eu botei essa mão direita na nuca dele, Ivan, era a escadaria, né? Ele endemoniou. Ele caiu de lá no chão e eu só pulei em cima, igual jiu-jitsu. E foi horroroso para ele porque foi um endemoniamento consciente, ele apavorado e com vergonha porque aconteceu com ele o que ele disse que não existia. E fiquei uns 3 minutos em cima dele, expulsando aquela legião. No mesmo CONIC, o cara, pastor, ora por mim? Oro. Eu fui abraçar o cara para orar, endemoniou num abraço. Eu não perguntei, só aconteceu, está aqui dentro. A virtude do Espírito e da palavra. Ou seja, se estiver cheio, vai transbordar, querido. Então essa oração, não quero muito, não quero pouco, não funciona, queira tudo. Porque se você estiver cheio da unção do Espírito, se você estiver cheio dos recursos financeiros do reino, você vai ter responsabilidade. Opa, meu ego tem um limite. Não é porque está no meu bolso que é meu, não é porque está na minha conta, não é porque é fruto da minha inteligência que a minha inteligência me pertence. Eu quero toda a minha herança. Por quê, pastor Anderson? Servir é caro, amar é caro. Você não tira um profissional do sexo da rua dizendo Jesus te ama. Alguns problemas você não resolve sem o recurso. E se a Bíblia diz, no livro de Atos, que Lucas, parafraseando o Senhor Jesus, disse: o nosso Senhor Jesus nos ensinou, mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E para dar tem que ter. Esquece a trave da teologia da prosperidade. Existe prosperidade equilibrada no reino de Deus. Por meio do trabalho, por meio da obediência e também por meio dos princípios que a própria palavra estabeleceu. Salomão em Eclesiastes diz: trabalha e divide o teu pão com 7 e com 8. Você não sabe que semente vai germinar primeiro ou se as duas ao mesmo tempo. Então a gente pode entrar numa rota de prosperidade que não sabemos mais qual é a origem da colheita. Se é o trabalho ou se é a generosidade de compartilhar. Nesse mesmo CONIC, um dia eu achei um cara dentro do ônibus, dizendo: pastor, eu queria abençoar o ministério. Oi, querido, obrigado. Eu estou fazendo isso para agradecer o que o Senhor fez há 4 anos atrás, lá
na loja de tatuagem. O que eu fiz? O Senhor me deu o seu salário. Falei, está amarrado? Nunca. Deu. O Senhor deu. O Senhor me entregou o seu salário. Aí eu falei, eu não lembro. E aqui dentro, graças a Deus, porque se é para Deus, virá acompanhado de uma amnésia santa, que mata o orgulho. Porque eu poderia assim, né? Nossa, eu dei o salário, eu dei o salário, eu dei o salário. Falei, meu Deus, eu dei meu salário. Com esse egoísmo todo que eu tenho. Com Adão vivo dentro de mim, o meu salário. Deu o seu salário. Impactou, mudou minha vida. E eu estou aqui graças àquela oferta, aquele ato de generosidade. Entenda isso, gente. Por isso que sua igreja, cada vez mais, tem mudado a rota do entendimento de dízimo e oferta. Dinheiro é vida. Para a vida ou vida para a morte. O dinheiro é mamon ou ele é combustível da agência missionária. Dinheiro, nas mãos certas, produz conversão, estruturas, envios, missionários, obreiros, pastores. Simples assim. Então, não fique pensando oferta, dinheiro e doação para o reino de Deus na matéria. Pense na consequência. Um dízimo pode converter alguém, uma oferta também. Você não sabe qual é a aplicação? E eu sempre brinco com você falando sério, tudo que você faz para a glória de Deus está na Rinode Gospel. Hoje eu encontrei um grandão da Rinode, falando, eu estou vendendo 2 carros e tal, não sei o quê, e eu ouvindo a conversa. Quanto, cara? Perguntou o carro. 400 mil, 600 mil, outro. Aí eu já penso na piada que eu conto para vocês. Se a Rinode da terra funciona para alguns, imagina a Rinode dos céus. Está tudo lá, né? Que eles falam de... Quando forma o time, né, da pirâmide. Aí tem um cara que é chefe, aí é chefe de 5, que vira chefe de 50, de 500, acabou. Você fez um ato para a glória de Deus. Como isso reverbera? Porque assim, se a pintura dessa parede faz sentido, inúmeros motivos para a edificação do povo de Deus, o irmão que ofertou tem um conta-gota de galardão que é invisível para ele e para nós. E a gente só vai descobrir isso quando chegar na presença do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar pela sua vida, saúde, trabalho, recursos e generosidade. Senhor, te louvamos por essa noite, tudo que já foi dito e tudo que vai ser dito para a edificação do teu povo, da tua igreja, da tua casa, da tua agência missionária. Eu oro por cada família aqui representada, cada trabalhador e trabalhadora, pai de família, mãe de família, que as portas se abram, que a prosperidade do reino do Senhor abrace essas famílias, esses homens e essas mulheres em nome de Jesus. E que eles entendam que obedecer financeiramente o reino de Deus não é barganha, é testemunho, é amizade, é adoração, é proximidade, é a corrente sanguínea do reino de Deus. E que eles vejam o cumprimento das promessas da tua palavra se cumprindo na vida deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Abençoamos a oferta e o ofertante, o dízimo e o dizimista, para a honra e o louvor do teu nome. Amém. Pode trazer a sua oferta, seu dízimo, Deus te abençoe grandemente. Você pode fazer isso nas laterais por meio do seu cartão ou pelo Pix da igreja, que é o CNPJ ou o QR Code ali projetados. Os banners que eu pedi, tá ok?
Tem meus recadinhos também, tá? O FEM e o Femenaria se uniram, né? Qual a diferença, pastor? O FEM é o ministério local da nossa igreja e o Femenaria, que é o oposto do Maçonaria, é o nosso projeto de nível nacional. E às vezes lá no Femenaria a gente trata assuntos que às vezes a gente não trata na igreja local, né? Inclusive o questionamento do rosa. Por que todo evento de mulher tem que ser rosa? Porque não tem evento de mulher falando sobre empreendedorismo, liderança, política e por aí vai. Então a gente juntou as duas plataformas para fazer na igreja local as duas experiências. Falar do rosa, falar da mesa, falar da feminilidade, mas falar da mulher de Provérbios 31, que eu julgo não ser uma dona de casa. E o texto já fala por si mesmo, né? Que a mulher, que o louvor do marido era por causa dela, que ela empreendia, visionava e inúmeras outras características. Então, 23 e 24 de setembro, sexta-feira à noite, sábado das 9 da manhã até as 20, 21 horas da noite, a gente vai ter esse evento aí, com todas essas mulheres de Deus, eu e minha careca também aqui, buscando cooperar e edificar com a sua vida. Femenaria.com, femenaria com 2 M's, tá? É o site onde você faz a sua inscrição, somente R$50, e o que sobrar a gente investe no social. É isso. O Valdevir é um irmão nosso, eu acho que ele congrega na Bola de Neve em São Paulo. Ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Depois que entendeu a fidelidade conjugal, não troco meu diamante por bijuteria. E é a referência nacional e uma das referências mundiais, né? No combate tático com lâmina, com faca. Pastor Anderson, qual a necessidade disso para o povo de Deus? Isso aqui é um parêntese apostólico, né? Eu pedi para falar isso. É um tema complexo quando envolve isso, porque é igual a questão das armas. No subconsciente popular sempre está linkado à violência. Mas quando você chega perto, você descobre que não. Qual o conselho que eu te dou como pastor? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem um. É o que a gente ensina no maçonaria. Você é um cara viril, machão, que pode ser um machista, um troglodita? Ok. Se você é cristão e não conseguir ser viril e gentil, você não é cristão. Se você é cristão e é gentil e não consegue exercer virilidade, você falhou também, porque você vai ligar para o Batman, você não sabe se portar com decência, honra, postura, não sabe defender a quem você ama, porque, por exemplo, as minhas ofensas pessoais não são as ofensas que fazem contra mim. Eu dificilmente exerceria legítima defesa, mas com muita facilidade eu exerceria a defesa do outro, da família, do vulnerável, da igreja, do irmão, ou qualquer questão assim. Eu acho quantas mulheres se livrariam de atos de violência, ou às vezes de homicídio, feminicídio, às vezes por um parente, namorado, noivo, marido, se tivesse 2 opções. Porque assim, vamos lá, Reverendo Augusto Nicodemos, tabu das armas. O cristão pode se defender? O cristão não foi chamado para morrer? Sim, se ele está evangelizando. Vou pregar na Coreia do Norte, vou pregar na China, vou pregar na faixa de Gaza. Me mataram porque eu sou crente. Morro sorrindo. Isso não é a mesma coisa que você defender sua esposa se algum meliante invadir sua casa. Então você tem que ser maduro para dividir. Uma coisa é você ser morto porque está pregando o evangelho. O reverendo Augusto Nicodemos disse: enquanto eu prego para você, eu te dou outra face. Se você invadiu a minha casa e colocou meus filhos e minha esposa em risco, não tem nada a ver com você. Eu nem sei quem você é. Então não se trata de amor e de ódio. Se trata até de amor. Amor por quem eu defendo. Então eu sou um homem cristão evangélico e pastor. Se eu precisar defender minha mãe, minha esposa e meus filhos, eu não vou ligar para você. Porque eu sei
exercer o protocolo. Eu tenho duas opções. Eu posso ser gentil e viril. O que o outro requer de mim? Então, quem é gentil e não consegue exercer o protocolo de defender o que ele ama, falhou. Mas também, se ele é o machão e não consegue ser batizado pela doçura do evangelho, falhou. E eu acho, sempre ensino que esse é o charme, cordeiro e leão, viril e gentil, na mesma pessoa. Isso é um charme maravilhoso. O homem de paz está pronto para a guerra. E o homem de guerra só faz guerra para estabelecer a paz. Mas hoje o que a gente vê dentro e fora da igreja? Homens e contextos defeituosos, isso estoura nas mulheres e nas crianças, porque eles geram essa confusão toda. Quem é machão é machista, e quem é gentil é covarde, fugitivo. Um gera problemas e o outro não resolve os problemas. Aí tem aí o Caio Castro, né, que é o ator, dizendo que não paga a conta. As feministas deram um pulo de 10 metros, mas o Caio é resultado daquilo que o feminismo impôs. Não é apenas não pagar a conta, é a família que poderia existir. Seu filho e neto não vai. Por quê? Um homem que diz que não paga a conta, ele diz, você não é minha filha, ou seja, a gente tem uma sociedade que ama mães, destrói mulheres. Então, nada tem a ver com a conta. Tem a ver com a postura social que pode beneficiar o todo ou destruir. O que isso tem a ver com o treinamento, pastor Anderson? Sempre será melhor duas opções de pamonha. De sal e de doce. Se você não sabe o gosto da pessoa. E se você for ousado, você compra a mista, que vem com pimenta. Então, olha, eu te amo tanto, meu amor, e não sabia a pamonha que você gosta. Então, eu trouxe de sal, de doce e mista. Então, para mim, um cristão maduro, sem espiritualizar a vida, tem pamonha de sal, de doce e mista. E eu gostaria muito. É igual o testemunho da menina que quebrou o braço do irmão porque aprendeu a se defender lá no Boaz. Eu vou dar um glória. Então, eu prefiro uma mulher que saiba o protocolo de autodefesa, seja para atacar o seu agressor, seja para se opor à agressão dele, do que ir no velório de uma irmã da igreja. Eu não sei como isso soa aos seus ouvidos, mas ore por mim. Ore por mim porque eu gostaria dos irmãos empoderados nesse aspecto. Ok? Por isso, sexo frágil, o que é sexo frágil? Tá bom? E o treinamento dele, lute ou morra. Então, assim, para não gerar confusão, só 30 vagas. Segunda-feira, só menina. Terça-feira, só menino. Joinha? O site de inscrição é do Machonaria. Então, você vai fazer o seguinte, foi tanto aviso, né? Que vai estar lá na porta, diaconia, você vai dar o nome, se você quer se voluntariar na ONG, no trabalho. É fixo, é online, é presencial, como que é? O intensivo. Pronto. Eu estou na fila. Então, todos que vão trabalhar na questão pró-vida, do não nascido e do nascido, você vai dar o nome quando você sair. Quero me inscrever no evento de autodefesa com lâminas. Você vai dar o seu nome lá também, tá bom? O Femenaria, como ainda é no final de setembro, você ainda tem um tempinho para se inscrever, tá bom? Próximo, dia 3 de setembro, já está perto, 3 semanas, a gente vai ter aqui na nossa igreja o evento Famílias Apostólicas para falar sobre plenitude conjugal, o prazer sexual como fator importante para o amadurecimento do casal, tá bom? Das 9 da manhã até às 21 horas, com pausa para o almoço e o jantar incluído com o chefe Pedro. Ó. 120 para o casal.
Aí pode vir um casal casado, o casal noivo e o casal namorado que vai sair do evento sem ser namorado. Você vai trazer sua namorada para a gente destruir esse namoro e transformar esse namoro no noivado. Aí sai do evento com a data. Por quê, pastor Anderson? Namoro não existe. Prove na Bíblia, pastor Anderson, que namoro não existe. Não, prove você que existe. Namoro é dreno de vitalidade. O divórcio está aumentando porque crente está brincando, achando que a vida dele é loteria sexual e emocional. Aí depois que casa, depois de 10 namoros, não tem mais estoque, nem sexual e emocional para tolerar. Então, entra com a ajuda de um profissional, como diz no Instagram, tá bom? E ó, jantar com o chefe Pedro vai ser top das galáxias. No dia 4, já engatando, vai ser no Hub, não aqui, a gente vai ter o evento Prosperidade e Simplicidade, com esses homens aí, eu vou estar no meio, né? Para falar sobre a cosmovisão bíblica e histórica sobre empreendedorismo. Quem já é empresário, empreendedor, ou deseja, ou é profissional liberal, extremamente bem-vindo, tá? Com almoço incluído também, de 9 da manhã até umas 13 horas, o almoço está incluído. É R$190 esse evento. O Flávio você conhece, que é um empreendedor da cidade, né? O Bolo do Flávio, aquela franquia. O Tarcísio é um pastor lá em Lusiânia também, que tem crescido muito nesse ramo de empreendedorismo. E o José Júnior, que hoje lidera empresas bilionárias e ele tem a patente do Colic Calm. Tudo começou com a dor de barriga do filho e o que funcionava era um remédio importado. Aí ele diz, eu vou fazer esse negócio acontecer. Ou seja, esse cara disse, já pensou se esse cara dissesse, eu não quero nem muito e nem pouco? A gente não estaria fazendo esse evento com ele. Então, ele, conseguiu a franquia do Colic Calm. Hoje, não só o Colic Calm está na esteira dos produtos, né, mas tantos outros da indústria farmacêutica, e é um dos grandes nomes nacionais desse ramo aí. E as empresas já chegam nessa casa de bilhões, e é um homem simples. Por isso o tema do evento. Dá para prosperar e ser Zé ainda. Dá para prosperar e gostar de cachorro-quente. Sabe? Que às vezes a gente não gosta do assunto por causa do chatinho, né? E às vezes o chatinho é o rico emergente, que não é rico coisa nenhuma. Alguém me disse que os verdadeiros pobretões do DF alugam casas lá no lago e alugam carro. Os caras do rap e do funk gostam muito disso, né? Alugar mansão e carro para fazer clipe. Mas a gente está falando de prosperidade do reino de Deus. É para crescer e manter o coração na singeleza, sem arrogância, sem orgulho, e a gente só consegue isso servindo. Então, por exemplo, num bate-papo com esses homens, eles financiaram o término da brinquedoteca para os autistas lá. R$50 mil. Assim, ó. Já pensou se eles fossem os homens lá? Me dá só o pãozinho duro do dia. Não. Cresci para a glória de Deus, cresci para servir a igreja. Está aqui, tá bom? Então, serão muito bem-vindos, só 30 pessoas, porque vai ser dentro do estúdio. O site, empreendedorismomissional.com, ou você dá o nome no final ali. Só 30 irmãos podem participar, tá bom? Então, não precisa sair no tapa lá. Quem chegar primeiro, leva. Só isso? Glória a Deus. Tema forte, né, dessa conferência, Mães contra o Mundo. Eu gostei. Foi você que deu? Pesado, né? E orando como cooperar com essa nossa conferência da igreja local, Deus me deu a direção a seguir. Literalmente, precisamente é isso. Mães contra o mundo,
homens contra o mundo, a igreja contra o mundo, porque é isso, a agenda da morte em todas as instâncias, ela foi estabelecida porque é uma das maneiras de Satanás desafiar Deus. Ele não consegue a briga direta, porque ele é criatura e nenhuma criatura tem equivalência de poder contra o Criador. Então eu sempre digo que nós somos a parte sensível de Deus. Por ser o alvo do seu amor, há um prazer nos demônios em nos destruir. Destruir nossa dignidade, nos viciar, nos tornar infiéis, destruir a estrutura da nossa vida. É a única maneira de Satanás rir de Deus, porque ele não aguenta um segundo num ringue com o Senhor. Então a maneira de Satanás fazer guerra contra Deus é destruir tudo aquilo que Deus chama de bom e de belo. Gênesis 1:30. E Deus viu que tudo aquilo que ele fez é muito bom, incluído você. Graças a Deus que os teólogos gostaram dessa minha tese da Polaroid. Eu falei, ufa, que eu estava com medo de ser considerado o David Leonardo II, né? Que você é o centro do coração do Senhor. Que é assim, ó, Deus é a única pessoa que tem a nossa foto em estado original. Não é à toa que ele deixa as 99 ovelhas para se interessar por uma desgarrada. Deus é o ser e a pessoa que entende o nosso estado de amnésia existencial. Deus é o único que pode dizer, eu sei quem você é. No mínimo, Deus é o único que poderia dizer, que pode dizer, eu sou o único que sabe quem você pode se tornar. Façamos o Anderson, a nossa imagem e semelhança. Deus tirou uma Polaroid. E tem alegria em mim, sim, e também. Por isso que o meu melhor ângulo é Jesus. O seu melhor ângulo é Jesus. Porque esse Deus que ama nosso estado inicial, entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser reconfigurados. É aquilo que eu sempre tento ensinar a vocês. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Todos pecaram, destituídos, excluídos estão da glória de Deus. Para eu perder essa glória, eu tenho que conceber o primeiro conceito. Se eu fui destituído, o primeiro conceito é que eu fui instituído. Se eu perdi a glória, eu só posso perder se eu a tinha. Eu tinha a glória de Deus. Estava nela, sujeito a ela, reconhecendo ela no meu Criador. Se eu fui destituído, eu tinha esse lugar, eu tinha esse acesso, eu tinha essa prerrogativa. Então, Satanás milita para nos destruir. E nada mais eficaz do que o ataque de base. Qual ataque de base? Homem e mulher. A gente vai para o relato criacional e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Você já leu a Bíblia? Sim ou não? Deus deu uma mãe para esse homem que estava só, um pai, um pet, uma namorada, um videogame, um clube de futebol. O que Deus deu? O que Deus deu para esse homem que estava só? Para Satanás estabelecer de maneira concreta seu plano, ele tem que destruir a base da existência humana. Qual é a base da existência humana? Homem e mulher os fez. A potencialidade fecunda do mundo depende de um homem, depende de uma mulher. E a treta lá de Gênesis 3, você lembra, entre a serpente e a mulher. Você dará à luz a um descendente que esmagará a cabeça da serpente, mas haverá uma rivalidade entre o maligno e a mulher, coisa também revelada por João no livro de Apocalipse. Como a serpente, que agora é um dragão, não consegue destruir o primogênito, que é Cristo,
A serpente fará guerra contra o dragão, fará guerra contra todos os outros teus filhos. Então essas filosofias, ideologias que estão aí, não é coisinha bonita de inclusão social, não, gente. É a serpente no século XXI falando no nosso ouvido a mesma coisa que falou no jardim. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? E lança o relativismo teológico, moral e por aí vai. Então, para a mulher fazer guerra contra o mundo, ela precisa entender que ela só consegue ser eficaz na luta contra o mundo se ela for eficaz na luta contra ela mesma. Porque eu volto a repetir uma frase de 3 anos atrás: o problema da mulher não é o mundo, o problema da mulher não é esse casamento disfuncional, o problema da mulher não é esse homem, esse marido disfuncional, o problema da mulher não é aquilo que ela viu no homem, o problema da mulher é o peso da palavra. E não só dela, de todos nós. O evangelho se torna ineficaz quando nós tiramos o manto das nossas costas do peso da palavra. Porque a palavra faz o que conosco? Nos encurrala, nos deixa sem saída, dizendo: você é o responsável. Você precisa dar uma resposta a Deus. E a mulher, por todo esse movimento pós-moderno de empoderamento ideológico, filosófico, político, a introdução, graças a Deus, da mulher em novos patamares no mercado de trabalho, levou, de maneira subjetiva, a mulher a um lugar de destruição pessoal com aparência de sucesso social. Porque tudo aquilo que Deus quer é que a gente saiba atacar e recuar. E na minha leitura, quem a mulher pós-moderna está sendo? Independente financeiramente, independente sexualmente, independente afetivamente. A pergunta é: o provedor financeiro da mulher é aquele provedor que o Criador estabeleceu? O provedor sexual da mulher é aquele que o Criador proveu? O provedor afetivo da mulher é aquele que o Criador proveu? Pergunta de 1 milhão. Porque as mulheres sem Deus, e até algumas com Deus, têm autonomia financeira por causa do seu próprio orgulho, e é assunto para um ano, para a gente poder zerar. Ela tem a autonomia sexual por meio do crescimento da pornografia. Não sei se você sabe desses índices. Já igualou e a mulher está passando os índices do consumo pornográfico do masculino, os sex shops, os vibradores da vida e a revolução da maternidade pet. Então a mulher tem o dinheiro que, em muitas nuances, seu orgulho conquistou. Ela tem autonomia sexual agora também por causa de sua perversão. E agora ela tem o amor monólogo de um pet, que ela chama de filho. Que é idolatria. Eu acho que a nossa pastora, que é a pastora Elizabeth, vai pegar vocês aqui sobre esse assunto. Eu vou dando spoiler aqui. Para a mulher ser eficaz na luta que ela precisa travar contra o mundo, ela precisa ser eficaz na luta que ela precisa travar contra o próprio orgulho. Porque a mulher tem uma dor, a mulher, por causa dessa dor, tem um motivo. E se essa dor e esse motivo não forem governados pela palavra, pelo Espírito e por Deus, desastre para todos. Por exemplo, a maioria ou quase todas as violências cometidas pela mulher começa, na minha análise social, pela violência patrimonial, onde o homem é o provedor
e essa mulher fala, eu estou 20 anos, não estudei, me dediquei à maternidade, me dediquei a ele, me dediquei ao lar. O que eu vou fazer se eu sair desse relacionamento? O que eu vou fazer se eu sair desse lar? Então, por causa disso, esse agressor consegue ter a rédea curta. Então, assim, é um motivo, ok? Que pode ser exercido pelo poder da palavra e o triunfo da cruz, ou pode ser exercido pelo orgulho. Porque você tem a justificativa certa. Porém, mulher, você não é responsável pelos atos desse homem. Mas Deus e o Evangelho continuam te responsabilizando pelas tuas reações. Não é porque você tem um motivo que você se tornou autônoma. Deus continua querendo rendição. Deus continua querendo adoração. Deus continua querendo obediência. João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 5, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Já leu ou ouviu esse versículo? E o conceito de fé, eu já trabalhei aqui com vocês na igreja local. Não é a fé que conquista. Fé não é sinônimo de conquista. Fé é sinônimo de obediência. Foi a pós-modernidade que colocou o conceito de fé naquilo que a gente ganha. Mas fé não é o que eu ganho. Fé é aquilo que eu obedeço. Fé é aquilo que eu reajo. Fé é reação a uma informação. Fé é reação a um conceito. O que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Fé é eu reagir ao que foi dito. Quer isso seja aparentemente confortável para mim, quer não. Por exemplo, Maria, a mãe da humanidade de Deus, foi visitada por um anjo, um servo do Senhor, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 38. Eu já falei isso aqui para vocês em 3 sermões, é extremamente complicado o desejo de Deus pela maternidade miraculosa de Maria, porque era um convite social ao apedrejamento. Maria poderia ser morta. Uma mulher ainda não desposada, noiva, parece grávida. Então é fácil ler a Bíblia, mas a estrutura social e religiosa ali, focada no homem, dava essa desvantagem. Por isso eu sempre digo, antes de Deus ter uma ideia, Deus escolhe a pessoa certa. Então José, a Bíblia diz, sendo um homem justo. São José, como chamam os católicos, era o melhor homem para poder ser padrasto da humanidade de Deus. E a Bíblia é tão clara nisso que diz, ele sendo um homem justo, decidiu deixá-la secretamente. Por quê? Se José sumisse e Maria ficasse, ninguém saberia o que aconteceu. Nossa, ele engravidou e fugiu. O que aconteceu? Aí o Senhor apareceu para ele num sonho, numa visão profética. O servo do Senhor, o anjo do Senhor, apareceu para ele. O que ela fecunda é miraculoso. É uma ação extraordinária de Deus. É o Messias, e você dará o nome, vocês darão o nome dele, de Jesus. E ele salvará muitos. E José acordou e obedeceu. Então, extremamente complexo esse convite. Se o conceito de fé da mulher é o que eu ganho e não o que eu obedeço, olha o que o Senhor apresentou para Maria. Aí sabe o que ela disse no final? Vou orar. Vou jejuar 30 dias, é muito difícil isso aí. Não. Lucas 1,38 diz que Maria disse que se cumpra em mim de acordo com as tuas palavras, eu sou serva do Senhor. Você percebe o que eu estou dizendo para você? Que o seu problema, mulher, não é o seu problema, é o peso da palavra. Existe alguém antes do teu problema, e esse alguém é Deus. Então, como você está interagindo com o autor do universo?
Porque se a relação com ele é fluida, ele é aquele que está militando o teu combate. A briga não é sua apenas. A briga também é dele. Mas qual é o problema? Que a mulher pós-moderna quer encarar os problemas sem submissão ao Criador. E olha só, a mulher não é inferior ao homem, o homem não é inferior nem superior à mulher. Cada um foi criado por Deus para um propósito. Está aqui? O homem, em sua estrutura, ele é mais moral e a mulher mais sábia e sentimental. Isso completa. Ah, não tem variáveis, não tem homem sensível e mulher viril? Tem. Mas, por exemplo, pegue um homem plenamente sensível e veja se ele não é um problema. Pegue uma mulher excessivamente viril e veja se ela não é um problema. Ou seja, mesmo que a ciência não seja exata, universalmente, homens são mais objetivos e morais, por isso o desejo pela violência, pelo combate, quando ele não obedece a Deus, e a mulher mais sábia, mais estratégica e mais sentimental. A variação no extremo é um problema. Por exemplo, não tem homem sensível? Tem. E por que vocês marcam um gabinete com nossos pastores? Porque o seu marido é sensível demais. Sensível demais, você me deixou. Para você levantar um homem sensível, que problema. Para você parar uma mulher excessivamente viril, que dor de cabeça. Por isso que eu volto à introdução do curso das facas lá. Equilibrar. Quem eu sou, o que eu tenho. Batize com o oposto daquilo que você não tem. Eu gosto de uma passagem no Antigo Testamento, em Gênesis 35, verso 18, que relata muito o que eu quero trazer como clareza para vocês, principalmente para vocês mulheres. Sem o controle do Espírito, do Criador e da Palavra, a gente perde toda a mão, a gente perde todo o freio, a gente perde toda a referência, ou seja, a gente perde todo o poder de mudar as situações. Raquel estava grávida. Estava prestes a dar à luz, uma dor de parto mortal, e acabou morrendo de fato no parto. E a Bíblia diz o seguinte: no momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu ao seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim. Na versão que eu estou lendo, filho próspero. Em outras versões, filho de minha mão direita. Em outras versões, filho de minha força. Olha a diferença entre a perspectiva subjetiva de uma mulher e de um homem. Pastor, é exato? Não. Mas eu estou indo, a partir desse verso bíblico, para deixar claro para vocês possibilidades. Raquel reagiu momentaneamente à dor e imprimiu a dor no filho. A dor e a angústia daquele parto que a levou à morte. E antes da morte, ela imprimiu no filho o seu momento. Por exemplo, em algumas questões do lar, a mulher, às vezes, por ficar mais com os meninos, mas ter uma estrutura emocional mais eficaz que o homem, ela entra em colapso muito mais fácil que ele, principalmente na criação dos filhos. Como ele fica mais fora, se relaciona menos com os meninos, mas também por outros motivos que eu não vou tratar agora, principalmente do que eu estou chamando do aspecto moral, o agudo da mãe doutrina menos os filhos do que o grave do pai. Por quê?
Homem é provedor da referência moral e do destino profético dessas crianças. A mulher é todo o nutriente afetivo e existencial que o ser humano precisa. Isso é claro desde a posição da amamentação, onde a mãe puxa o filho para si, onde a mãe evita que o filho encare o sacrifício. E o próprio Cristo teve que romper o Édipo de alguma maneira. Mulher, o que eu tenho contigo? Então, na plenitude da maturidade, da masculinidade, até do Filho de Deus, ele tem que romper, porque a mãe sabe quem ele é. A mãe o discipula para aquele destino profético que é a morte de cruz. Mesmo assim, sendo mulher, ela consegue envolvê-lo num cativeiro emocional para impedir o cumprimento da sua morte. Ou seja, a mulher, em seu excesso, impedirá que o filho morra. O pai, em seu exercício moral profético, empurrará o filho para a morte. Por isso, na doutrinação, o grave funciona melhor que o agudo. A mãe fala 10 vezes. O pai, às vezes, fala uma. Ou, às vezes, não fala, só olha. Era assim no passado. E o menino... Por quê? Quando ambas as partes entendem sua missão, há uma transmissão de vida, de informação para o outro. Ficou claro que Raquel aqui transmitiu o momento, e ficou claro aqui que Jacó transmitiu toda a sua existência. Raquel disse, o nome dele é Benoni, filho da minha dor, ou filho da minha aflição, filho do que eu estou sentindo agora. Ou seja, ela era refém da herança de sua mãe Eva no aspecto afetivo e emocional, onde a mulher, sem o trilho do espírito da palavra e do Criador, reagirá ao momento, sem conseguir ter controle total do todo. Jacó disse, ele ouviu, imagina, ele estava na porta do parto. Quando ele ouviu que ela deu o grito de morte, disse, o nome dele é Benoni, talvez, não sei se tinha porta, ele arrombou, dizendo, está amarrado. O nome dele é Benjamim. Filho próspero, ou filho da minha mão direita, ou filho da minha força. A Bíblia, quando fala da mão direita, foi a mão direita que João disse que Jesus colocou sobre ele na ilha de Patmos, e ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tema, eu sou o primeiro e o último. Mão direita na Bíblia significa o quê? Poder. É como se, para eu pular de versículo, Raquel dissesse, filho do sofrimento momentâneo que eu estou passando. E Jacó dissesse, é filho de minha existência. É filho total do meu ser, de minha história. Até porque os patriarcas entendiam que nome é destino profético. Não sei se você me acompanha nas redes sociais, mas eu postei, fiz questão de postar essa semana, impactado pela soberania de Deus. Nada daquilo que acontece na nossa vida está sem gerenciamento. Aquilo achou o significado do meu nome. Tem o significado do meu nome no dicionário comum e tem o significado do meu nome no dicionário bíblico. É surreal. Aí eu volto ao ponto. A mulher só vai fazer guerra contra o mundo quando ela desejar entender o escopo completo. Se ela quiser fazer guerra contra o mundo a partir da projeção da sua própria dor, de sua própria experiência, já deu errado. Ela tem que entender o todo. Se Raquel pudesse ter o discipulado dizendo, ei, mulher, você vai destruir o destino profético do teu filho com esse nome. A
A mulher cristã tem que entender o discipulado bíblico para além dos seus problemas. Por exemplo, Provérbios 31, da mulher virtuosa, concordo com vocês, mulheres, desculpa o português claro e de rua do pastor. É um saco. Mulher virtuosa, quem achará? E uma pressão nas costas da mulher evangélica sem precedente. É tão subjetivo que, olha só, vamos lá. Olha para mim, coisa lindinha. Seu marido lhe traiu. Aí você vem para a igreja com uma dor danada, de um sofrimento, da quebra de um altar. É coisa simples ser traído? Você acha? Aí você vem para a igreja, pastores, líderes, irmãos dizem, pague o preço. Ore mais. É coisa de homem. Todo homem é assim. Aí quando eu pego pesado com os homens, eles ficam todo... É só olhar meu Instagram, eles chorando lá. Quando o cara bota um textão, porque assim, ó, se ele não tá nem aí, ele passa direto, né? Porque eu não ligo. Assim, ó, não tô lá no Instagram do Lula contradizendo cada postagem que ele fizer. Ou seja, não me interessa, sigo a minha vida, ok? Agora, se você vai lá e faz um texto, eu falo, o cara tá revelando sua canalice. Pergunta de 1 milhão. Esse cara aqui está cobrando perdão para ele. É o mesmo cara que liberaria perdão se a traidora fosse a esposa? Tem que ter mais amor na igreja. Se a sua esposa fosse a consumidora de pornografia. Se a sua esposa fosse a adúltera e tivesse um amante, seu papo seria o mesmo? Vamos orar. Olha, você ouvindo isso? Vamos orar. Quem sabe sua esposa volta para casa? Interessante, né? Então, vocês estão entendendo que o problema está além do problema. A gente volta a uma questão de teologia de berçário. Olha, eu acho que você não foi sábia. Gente, ou estamos lidando com incrédulos, aí eu concordo com você, é outra perspectiva, mas se a gente está lidando com homens evangélicos em adultério, violência doméstica, qualquer tipo de violência, você ameaça, às vezes você acha que nunca bateu, mãozinha no pescoço, mãozinha no braço, dedinho na cara, palavras depreciativas, burra. Hã? Fala aí. Você tem que ser sábia e edificar o lar. Estou falando de um homem cristão. E um homem cristão tem um altar no coração. Qualquer motivo que ele dê, que a esposa dê, para ele reagir de maneira carnal, ele não reagiria, porque ele também tem a responsabilidade de fazer manutenção do altar do coração. Então, assim, ó, a pressão da mulher virtuosa do 31 é infantilizante. Eu não concordo que o desejo de Deus para suas filhas seja a Amélia, mulher de verdade, que era cantada no passado. Eu não creio na mulher doméstica, eu não creio na mulher corzinha de rosa, sabe? Com a saia rodada, esperando o varão dela com um chazinho, 6 horas da tarde.
Sabe por quê? Conto do vigário caindo por terra. Se tu é o excessivo provedor e ela é a excessiva doméstica, e tu sofre um acidente, fica inválido, e tua mulher não sabe fazer nada além de lavar a louça, vocês vão morrer de fome. Equilíbrio. Evangelho é equação. Evangelho é equilíbrio. Onde você vai fazer a dosagem correta no oposto daquilo que você não tem. Por exemplo, se a função doméstica é feminina, você é divorciado, noivo ou solteiro, ou mora na casa da tua mãe. Tu não se cuida não, ô bexiga? Se tu não casar, se fosse celibato, tu não lava a louça não, ô bexiguento? Tu não come não? Tu vive de quê? Fotossíntese? Tu não lava uma cueca? Tu não lava um lençol? Tu não lava uma toalha? Você está vendo que é infantilizante, os nossos extremos são imbecilizantes, infantis. Casamento é comunidade. Preguei isso em São Paulo. Casamento é expressão da trindade. Casamento é comunidade. Casamento é nós. O eu forma o nós, e o nós é resultado daquilo que individualmente somos. Então, os nossos divórcios estão levando homem, mulher, pai, filho, masculinidade, feminilidade para lugares extremos que não glorificam a Deus e estão dando vazão a ideologias caídas e humanas. Então, o dever de casa é vocês lerem com responsabilidade Provérbios 31. E sabe o que é interessante? Batendo em Chico e em Francisco, como diz na rua, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ok? Provérbios 31 não é Provérbios de Salomão, é Provérbios da mãe do rei Lemuel. Então é ela que diz, mulher virtuosa, quem a achará, meu filho? Ela é uma mulher, tá? Eu vou ler devagarzinho, para primeiro bater na Chica e depois no Francisco. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? O filho do meu ventre. Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força. Ou seja, Deus criou o homem com estrutura moral e física mais avantajada que a mulher, e isso já é didático, mulher. Só vai fazer guerra contra o mundo se entender a estrutura do todo, senão é bala perdida, é pólvora molhada. Você tem a força naquilo que Deus te responsabilizou, que é diferente da força que Deus deu ao homem. Não deis a tua força às mulheres. Ou seja, não seja dócil demais. Porque eu vejo isso em mulheres cristãs que se aproveitam da piedade de maridos cristãos. Tem muita mulher reclamando que o marido não vale nada. Mas eu já vi com esses olhos, o William também, aqui na nossa igreja, homens bons, homens de verdade, homens piedosos sendo destruídos por suas esposas. Não deis à mulher tua força. Ei, seja gentil com moderação. Porque até a sua mulher crente vai te passar a volta, se você não ficar esperto. Opa! Bota o grave para funcionar. Porque, às vezes, até a insubmissão da sua esposa é um pedido de socorro, porque você soltou o volante. Você quis ser tão crente, quis ser tão generoso, que você disse, eu vou para o carona, pode pegar o volante da nossa vida. Não dê sua força às mulheres. E não entregue seus caminhos às mulheres que destroem reis. Ei, lindão, assim como eu, você não é tão bonitão assim. Deus nos deu o dom da salvação, mas não deu o zóio azul do Brad Pitt.
Ou seja, ninguém quer transar com você porque você é bonito. Só querem destruir sua vida porque você é crente. Provérbios 6 e 7. A mulher adúltera que o marido viajou diz que perfumou-se, perfumou sua cama e saiu pelas esquinas atrás de vida preciosa. Satanás só quer evangélicos. Não entregue seus caminhos às mulheres que destroem reis. Não coloque bebida forte na boca para que você não esqueça das leis e perverta o direito dos aflitos. Bebida forte é para os que perecem e aos amargurados de espírito, para que bebam e esqueçam de sua pobreza. Abra a boca em favor do mudo pelo direito de todos que se acham desamparados. Abra a boca, julga retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Aí ela começa, verso 10, Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Aqui a gente tem dois paralelos. Homem, não ache que a mulher virtuosa do texto é uma mulher cor-de-rosa com saia rodada, te esperando com um chazinho às 6 da tarde. Porque se você continuar a leitura respeitosa desse verso, você vai entender que, às vezes, a sua mulher tem uma inteligência administrativa, empreendedora mais eficaz que você. E é burrice não dar a ela o volante nesse assunto. Tanto a mulher tem que entender que Deus a deseja além do fogão, e o homem tem que entender que o destino profético da sua esposa não é atrás de um fogão e de uma pia. Porque aquela piada que eu sempre conto, se mulher amasse as funções domésticas, ela fazia, sujava só para fazer de novo. Ou, quando vocês prosperam, não contrataria uma funcionária para o lar. Pagaria a si mesmo. Eu amo tanto que eu vou pagar a mim mesmo. E quando eu lavar, eu sujo de novo só para eu lavar de novo. Não é assim, gente. Por favor. Então, os dois extremos têm que entender a centralidade da questão. E eu não falei o mais interessante. Eu não sei como a igreja tirou o diabo da mulher do rosa, da mulher virtuosa. Ou seja, hermenêuticas erradas levam a teologias infantilizantes. E eu peguei aqui a palavra virtuosa no original hebraico, que é a língua do Antigo Testamento. A palavra virtuosa lá é a palavra chail, C-H-A-Y-I-L, que significa força, poder, eficiência, fartura ou exército. De alguma maneira o verso está dizendo que essa mulher, em uma só, são várias, no exercício de sua eficiência e força. Isso não é no fogão não, lindão. Por isso o texto vai dizer que ela é do lar, afetiva, sexual e de qualquer lugar, porém governada pelo propósito. E para a gente encerrar, o texto mais temido pelas mulheres evangélicas da pós-modernidade. Efésios 5, verso 22. Elas falam, pode rasgar essa parte? Como eu disse, hermenêutica incorreta, teologia infantilizante. Irmãs empoderadas feministas. O apóstolo Paulo é machista. Ele diz que a mulher tem que ficar calada na igreja e aprender com o marido. Esse é assunto para a conferência. Feminaria, eu prometo que eu vou fazer exposição, verso por verso, desse silêncio da mulher imposta pelo apóstolo Paulo. Como Paulo pode ser machista, se em outro versículo ele diz, não há homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem senhor e nem escravo. Todos somos um em Cristo Jesus. Como ele é machista se ele diz que não existe homem e mulher, somos um em Cristo Jesus? Quando eu digo, mulher, que o seu problema é o peso da palavra,
eu quero dizer que quando você foca no local da Bíblia e não abraça o global da Bíblia, você também está se desviando do propósito. Você também está se desviando, você também está se tornando ré de Deus. Porque você pega o local e não quer ser impactada pelo global. É tão fácil, meu Deus, eu não sei o porquê nós criamos problema. Nós estamos em pecados, em delitos, mortos, separados. Estamos enfermos. O Criador enviou uma medicina, e a medicina é a palavra. Então é para a gente abraçar a palavra sem restrição nenhuma. Querido, a Bíblia não está opinando. Querida, a Bíblia não está sugerindo. A Bíblia está decretando. A Bíblia é um veredito e não uma opinião. A Bíblia não quer saber o que você acha. A Bíblia só está dizendo para você, obedeça ou continue morto. Mude seu destino para o céu ou continue indo para o inferno. Essa aqui é o antídoto. Por exemplo, eu vou para o médico para enquadrar o médico. Eu marquei uma consulta com o médico. Aí eu chego lá, ele prescreve. Aí eu pego a receita dizendo, não concordo não. Não concorda com o quê? Com esse medicamento aqui. Faz sentido? Como que tu vem para a igreja para dizer o que Deus deve fazer? Tu vem para a igreja para dizer como seria, como deveria. Não, você vem para a igreja como você vai para a consulta médica, para você ouvir do Criador qual é a receita. A receita é uma opinião do médico? É? O médico quer saber a sua opinião? Quer? O médico quer saber se você gostou ou não? Se vai ser 12 horas por dia e vai dar 3 horas da manhã, que vai dar a virada das 12 horas, ele não está nem aí. Tome o remédio ou continue doente. Tome o remédio ou morra. Com a mulher não é diferente. Ela quer o local. Eu não gostei desse texto de submissão. Tem como customizar? Não tem. Mas eu concordo com você em que aspecto? A dor que o homem gera em ti te leva a um lugar de justiça própria, onde você quer que seja de um outro jeito. Por isso eu estou dizendo para você que o seu problema não é o homem. Seu pai, seu tio, o que foi cometido contra você. O seu problema não é o homem, o seu problema é o peso da palavra. Se abriu a Bíblia e a Bíblia pesa, ordena você, acabou. Acabou. Porque assim, não é assunto de hoje. 1 Pedro, capítulo 3, falando de maridos incrédulos. O marido não responde à fé. Ele não obedece a Deus nem à palavra. Ali não está falando de crente, do homem crente pleno. Está falando do Raimundo, sabe? Ou do incrédulo. Quem é o Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. De vez em quando vai no culto. Não obedece a Deus plenamente. Não é um cristão piedoso. Está escrito assim, que o seu marido seja salvo sem palavra alguma, só por meio do seu procedimento. Pedro poderia dizer, divorcia. Pedro poderia dizer, terapia de casais. Mas Pedro disse o quê? Mulher, o seu problema não é o marido incrédulo. Seu problema é o peso da palavra. Se você receber o peso da palavra, esse marido que não responde à fé pode ser salvo sem que você diga uma só vírgula. Mas a mulher está tão empoderada e tão amargurada pela dor que o homem gera, que ela já fica nervosa dizendo, calada! Euzinha da Silva, calada! Aí eu falo, o pé da discórdia, né? Eu falo isso nas palestras de casais e ela já, calada! Como assim? E ela não entende que o apóstolo Pedro não está mandando ela calar para o homem. O apóstolo Pedro está dizendo que a obediência, a adoração a Deus, coloca a alma humana num lugar de solitude, que é a solidão acompanhada pela palavra e pelo Espírito. E nessa solitude, a mulher gera um núcleo poderoso no seu interior que vai dominar o seu comportamento. E isso vai ser um boxe para o marido. Não é calar para o marido. É calar para o teu ego, calar para a tua autonomia, calar para o teu orgulho,
calar para a tua justiça própria, calar para Deus, calar em adoração. Calar dizendo, problema, eu tenho dono. Problema, eu não estou só. E o problema hermenêutico, ele gera a nossa infantilidade. Para eu encerrar, antes do verso 22 de Efésios 5, tem um verso 21 que diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, marido deve sujeição à mulher em alguma medida, o pai ao filho, o filho ao pai, o irmão ao irmão, o crente à lei. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Existem vínculos de respeito. O marido vai reagir à esposa, a esposa vai reagir ao marido, o filho vai reagir ao pai, o pai vai reagir ao filho. Sujeitem-se uns aos outros por temor do Senhor. A consciência evangélica muda o paradigma, o sentimento e o comportamento. Matar o próprio ego, ela não tem bala para encarar o mundo. Porque só quando você vence a si mesma em seus pecados, refinados pelo motivo que você tem, mediante as desgraças que o homem produz, você não vai conseguir vencer inimigo nenhum. Por exemplo, o assunto inicial foi aborto. Quantas mulheres não chegam ao aborto pela justificativa do primeiro aborto, que é o social, que é o paternal? É um assunto também que a gente tem que trazer visibilidade. Porque o cara não vai assumir, ela fica sem a escolha. E o orgulho dela leva ela a tirar uma vida e se tornar ré diante de Deus, até que ela se renda ao Evangelho para receber a restauração e a cura da parte do Senhor. Então ela diz, eu não vou me submeter a esse homem, que não me dá motivo nenhum de respeitá-lo. Mas olha só, de alguma maneira, além de sua dor, o que Deus pediu à mulher é mais simples do que aquilo que pediu ao homem. Se a mulher não entender isso, ela não tem munição para fazer guerra contra o mundo. Porque Deus pediu da mulher respeito, porque a linguagem existencial e relacional do homem. O homem não precisa de amor. A linguagem de amor do homem é respeito, consideração, reconhecimento, estima, elogio. Pela sua função moral, pela sua função sacerdotal, de prover, proteger e enviar o lar dele. Por isso, o Senhor ordenou à mulher o quê? Respeite vosso marido, que é o fim do verso. Sujeitai-vos a ele como ao Senhor. Porque também não é a sujeição pela sujeição, não é louça, não é feijão, não é comida, não é fralda. Não, não é função doméstica, não é isso. Submissão é a conexão restauradora que também vai trazer consciência a esse homem que ele tem uma missão. Vocês dois estão mortos e separados de Deus. Se o homem não trabalhar como Cristo da relação e a mulher não reagir como a igreja da relação, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Porque essa é a figura de linguagem de Efésios 5. O homem é o Cristo da relação e a mulher é a igreja da relação. O homem morre e a mulher adora. E os filhos são os discípulos dessa igreja que assistem a essa liturgia. Então, se isso não entrar na nossa cachola, a gente não vai conseguir fazer guerra contra ninguém, porque não estamos conseguindo fazer guerra contra o nosso ego. Isso aqui é um convite à morte. Deus pediu da mulher respeito e Deus pediu do homem a morte. Um homem evangélico entende que é um homem morto. Aqui eu mudo o foco da nossa mensagem. Irmão meu, que está aqui nessa noite, quem não respeitaria um homem crucificado? Quem não respeitaria um homem morto a serviço de um propósito? Onde ele dá honra primeiro a todos aqueles que ele protege e não a ele mesmo. Então, eu quero encerrar dizendo isso. O homem, como Cristo da relação, vai ter a igreja que ele merece. E a mulher, como a igreja da relação, vai ter o Cristo que ela também merece. E eu estou falando para evangélicos, eu não estou falando fora desse padrão da terceira pessoa,
que é Deus. Estou falando para irmãos. E para irmãos eu estou sendo claro. Mulher, você é a igreja, você adora. Homem, você é Cristo, você morre. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como ele se entregou pela igreja? Morrendo. O lugar do homem evangélico é na morte, é na cruz. E todos reagem a um homem crucificado. Um homem crucificado cresce como o melhor homem em qualquer contexto, principalmente no lar. Se você morrer e se cravar numa cruz e deixar que a sua esposa veja as consequências disso, rapidinho ela começa a te adorar, como a igreja da relação. Continua, passa os versos aí, para você ver que eu não estou mentindo. Cristo se entregou pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Então você xinga, ameaça a sua esposa, ela nunca vai conseguir ser a mulher que ela precisa ser. Jesus xinga você como igreja, ameaça você, bate em você, diminui você. Jesus chama você como igreja de burro, de burra, que você não pode, que você não consegue, que você é incapaz. Ou seja, Jesus em sua cruz, morrendo pela sua esposa, forma essa esposa por meio do tipo de homem que ele é. Continua, não para aí não. Para apresentar a si mesmo, ou seja, Jesus está construindo a igreja que ele merece. Então aquilo que ele é como homem, gera aquilo que a igreja é metaforicamente como mulher. Então se a igreja vai ser perfeita um dia, ela só vai ser perfeita porque ela tem metaforicamente o marido perfeito. Você tem, amigo, a mulher que você merece. Porque ela reage ao tipo de homem que você é. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se você acha Efésios 5 polêmico, venha para o Femenaria, que 1 Coríntios capítulo 11 é mais polêmico ainda. A mulher foi feita para o homem. Está lá. Querida irmã, você está vendo? Vou fazer guerra contra o mundo. Que munição? Festim? Ou pólvora de verdade? É a mesma coisa, os homens, né? Vamos fazer guerra contra esse mundo, agenda gay, consumindo pornô, contatinho. Ou seja, temos uma missão. Devemos e precisamos fazer guerra contra o mundo. Quais são as nossas armas? Quem não luta contra si mesmo se torna incapaz de lutar contra qualquer outro problema. Se trata disso. Amém? Gente, tem uns bonezinhos ali que eu mandei fazer, tá? Passa lá, 40 conto. Tem do Brasil. Tem A Paz Seja Convosco. Tem do Brasil de novo, só que verde. Tem do Machonaria. Esse ficou bonito. Tem esse em minha homenagem, ó. Que legal. Profeta do Caos. Com a logo do Metallica. E tem do Machonaria de novo. Deus é bom. Desculpa, Eliane, não foi 40 minutos, né? Vem aqui. Deus é bom. Chorar pela sua vida, curva sua cabeça. Tá.